Pronto, Cláudio. Então, boa noite aos que chegaram agora, graças a Deus, né? Que mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui. Muita gratidão a essa espiritualidade bondosa que nos tem permitido estar em contato de tantas outras maneiras, né? Como essa aqui. E o grupo de vocês é um exemplo, né? Que eu ainda não conheço pessoalmente. Nós nos conhecemos por aqui, né? E em breve estaremos pessoalmente juntos, né? Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa estudar um pouco esse tema de hoje, né? Que é o início desse estudo sobre as crises e turbulências, né? Faz parte aí da proposta de Joana de Anjos para a gente encontrar a paz, o equilíbrio e a saúde, né? Mas para a gente conseguir chegar a isso, a gente acaba se deparando com a parte difícil, nossa, a parte difícil que é enfrentar aquilo que é inesperado, que é novo, que está diferente daquilo que a gente tinha programado, né? A gente tem uma necessidade interna assim de ter um controle sobre a situação. E quantas situações, na verdade, praticamente todas, fogem ao nosso controle, né? A única coisa que nós conseguimos controlar com muito esforço somos nós mesmos, né? Por isso, esse tema, esse estudo, acaba sendo tão importante, porque quando se fala em crise, a gente entende crise para tudo quanto é lado, né? E sempre são situações difíceis, situações em que se chega um momento em que se tem que tomar decisões, em que se tem que fazer algumas coisas para não cair no abismo, né? Para não cair no descontrole, para não cair na desorganização mental, emocional, espiritual. E a saúde, com certeza, em todos os aspectos, fica comprometida. Então, volto a dizer a importância, como o nosso amigo falou, né? A importância desse estudo para que a gente possa trazer para a nossa vida e que os amigos espirituais nos intuam para a gente poder associar o que ela está dizendo no nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. Como falamos, cada um de nós já passou por crises. Tem a crise quando a gente é criança e começa a entrar na fase do conhecimento do mundo, que era tudo fantasia maravilhoso, e aí já não é nem tanto assim, né? Não sei se vocês passaram por essa fase. Mas a gente distrai um pouco, não pensa tudo. Aí chega na crise da adolescência, que a gente já quer... a gente não, na adolescência não é novinho para certas coisas, mas também não é velho o suficiente para participar de outras. E muitas vezes vem a crise, né? A pessoa se vê numa situação assim e que quer brigar, quer resmungar. Aí tem a crise quando, falando até de idade, tem a crise dos 30, dos 40, dos 50, né? Conforme vai passando o tempo, diminui a crise, porque já vai ficando assim mais compreensível a proposta de Deus em nossas vidas e tudo mais. Mas a gente encontra crises externas, que é o que ela até vai falar muito nesse capítulo, né? As crises sociais, as crises econômicas. Então, o que a Joana de Ângeles traz para a gente, né? Que esses são momentos decisivos, mas, assim como a dor, eles só serão valiosos se nós prestarmos atenção e fazermos alguma coisa. E a doutrina espírita nos ajuda a entender o que a gente precisa fazer nessas situações, né? Alguns trechinhos aqui eu vou ler para a gente ir fazendo comentário, para a gente ir tentando associar isso para a nossa vida, né? Então, ela começa, um pedacinho que ela coloca para a gente aqui, é que uma mudança, um conflito que tem lugar em uma fase qualquer da nossa vida, em razão de acontecimentos internos que não foram superados diante de outros, que surgem com energias novas. Aí, já no primeiro momento, a gente já vai começando a pensar assim, todos nós temos alguns pontos frágeis dentro de nós, algum ponto de fragilidade. Aquilo que nós vivemos na nossa educação, quando nós éramos crianças, aquilo que nós trazemos de outras vidas, nós já sabemos disso. Hoje, o que os psicólogos chamam de mecanismos de defesa, de neuroses, na realidade, foram tentativas nossas de lidar com as situações em que vivíamos
de alguma maneira que não trouxesse tanto sofrimento, embora o sofrimento ficasse interno, ele fica lá guardado. Então, a pessoa que apresenta algum comportamento em que ela não sabe muito bem lidar com aquilo, de alguma forma fica descompensado, quando a gente vai buscar o que está por trás disso, muitas vezes a gente vai encontrar, até lá no momento do desenvolvimento dela, principalmente na infância, alguma reação que ela desenvolveu para lidar com uma circunstância, só que agora ela amadureceu, não precisa mais daquela atitude, mas aquela atitude se manteve. Tem autores, inclusive, que vão falar para a gente de 3 básicos, que é a agressão, a introspecção, né, o isolamento, ou o grude, né, aquela pessoa que a gente chama de ventosa, que gruda em alguém ou gruda em alguma situação, e a partir dali se apega. Mas, de qualquer forma, quando surge uma situação em que ela se vê necessitada de lidar com aquilo, ela tem essa necessidade de lidar com aquilo porque a situação se apresentou, olha o que acontece. São 2 conflitos, a situação em si e aquilo que ela traz dentro, que ela ainda não sabe lidar com aquela situação. Então, todos nós já tivemos algum momento na nossa vida em que a situação estava pegando fogo, né? A circunstância estava acontecendo ali e a gente estava mal, incomodado por não saber como lidar com aquilo. E aí é muito importante a gente ter o cuidado de observar isso, para que a gente não tome caminhos para piorar a situação. A gente vai sempre reforçar isso, porque isso é o que faz, é que a base do autoconhecimento é eu ficar atento, eu prestar atenção no que está acontecendo dentro de mim, no que está acontecendo fora de mim, para conseguir encontrar uma solução para aquilo. A doutrina espírita, nas obras Kardec, os benfeitores, vão falar muito de vicissitudes, né? Vicissitudes, embora a gente às vezes veja como situações assim complicadas, mas as vicissitudes, o próprio termo diz, é a mudança ou variação de coisas que se sucedem, ou seja, aquilo que é inesperado na nossa vida, isso é uma vicissitude. Pode ser uma prova, pode ser uma expiação, mas é uma situação que, como falamos anteriormente, não está no nosso controle e parece uma surpresa. Como espírito, às vezes, nós até já tínhamos o pressentimento que qualquer situação poderia acontecer. Às vezes, a gente se sente assim, a gente mesmo cria a situação quando a gente precisa, por exemplo, tomar uma decisão, né? Uma decisão muito séria, muito importante. Às vezes pode surgir essas questões aí que ficaram ruins, mas é uma vicissitude, é uma circunstância que o espírito desencarnado não tem, não vai passar por situações assim como a gente passa aqui, e a gente tem que pensar rápido às vezes, outras a gente até tem um pouco mais de tempo, né? Aí ela diz para a gente mais adiante ali que muitas vezes essas situações elas vão abrindo espaços para nós termos novos investimentos, para termos novas atitudes, e às vezes diante daquelas novas atitudes é que nós vamos perceber a força que temos, né? Por isso que em muitas situações que parecem assim extremamente difíceis, depois que passa, a gente pensa, nossa, como eu fui capaz de fazer, olha a força que eu consegui, onde que eu obtive isso tudo, que eu não acreditava que eu tinha essa força, né? E aí ela diz que a crise é uma necessidade sociológica e psicológica, então ela está falando de tudo, de todos, né? Facultando melhor aproveitamento das oportunidades existentes e ensejando coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, né? Aquelas situações que acabam ficando paradas lá como modelo, assim como de condutas sempre objetivando resultados mais saudáveis e práticos. Meus amigos, a coisa mais complicada é quando a gente não quer abrir espaço para fazer diferente ou para pensar diferente. Mais adiante, ela vai falar em vários momentos aqui sobre o tal do pré-conceito. O preconceito de uma situação qualquer, muitas vezes vai fazer a gente se paralisar naquilo e não seguir adiante. Olha, não precisa muito, as coisas simples são nos relacionamentos, né? Eu vejo uma pessoa numa determinada cena, num determinado momento, de algum ângulo, eu tenho uma ideia daquela pessoa, né? A minha percepção dela é de um jeito que às vezes eu vou demorar um pouco para mudar aquilo, mas ela não é só aquilo, ela é outras partes também, mas eu foquei naquilo ali. Ou se ela se parece com um grupo, ela faz parte de um grupo. Só que isso vai me paralisar
para conseguir ver que ela tem outras partes também que podem ser ricas, podem ser proveitosas. Já deve ter acontecido com vocês, vocês conheceram uma pessoa, não vou com a cara dessa pessoa, coisa estranha. E depois, vocês conhecendo melhor, vê que essa pessoa é super bacana, é uma pessoa legal, é uma pessoa que se afiniza com você. Mas naquela fotografia ali, naquele momento, não pareceu. Naquele momento ali ficou um registro ruim. Para a vida da gente, às vezes também acontece isso. A gente também, às vezes, tem um preconceito com a gente mesmo. E em psicologia se chama profecia autorrealizadora. Às vezes, quando alguém fala, todos aqui já devem ter ouvido também, quando criança, alguém dizia assim: ah, você é tão bagunceira, ai, você é chata, nossa, você é implicante, ai, você é agressiva, ah, tão boazinha que você é, que amorzinho. Qualquer coisa que se fale, o outro é o nosso espelho. Só que, às vezes, gente, o espelho pode estar distorcido, não pode? Vocês já se viram no espelho distorcido, né? Eu sou gordinha, eu vou lá, tem um espelho que me faz ficar fininha. Nossa, eu acredito que eu sou fininha. Eu estou sabendo que aquilo é um espelho. Mas quando a gente é criança, não. Aquilo que as pessoas devolvem para a gente vai guardando aquilo, que depois a gente vai ver que não é. Eu tenho muito cuidado. Outro dia, uma companheira grávida, né? Ela estava dizendo, a pessoa, quando vai ter o neném, faz aquelas planejamentos, aquelas coisas, e às vezes não acontece do jeito que ela queria. Então, ela estava planejando ter numa época, mas aí o médico achou que não era, que era outra. Bom, aí ela começou a dizer assim, porque agora a senhorita fulaninha lá, falou o nome da filha, é que manda na história, ela já chegou mandando na história. Eu falei para ela, olha, que se você começar a dizer isso, você vai criar um preconceito que a sua filha é cheia de vontade, que ela que comanda. Vai que a bichinha está lá no plano espiritual torcendo para vir logo e você não está nem sabendo, né? E muitas vezes isso acontece. Só que isso vai impedir que ela conheça de verdade depois quem é a filhinha dela, né? Então, assim, são situações pequenas na nossa vida que a gente vai vendo isso, né? Por isso que ele está falando que a gente deve, então, começar a tirar essas ideias da gente e do outro, até para ter a coragem de lidar com qualquer situação que nos surja, né? Quaisquer situações, porque nós vamos precisar de alguma mudança. Se chegou o momento da crise, é porque daquele jeito não estava legal. Então, eu preciso fazer uma nova experiência. Eu preciso transformar minha maneira de pensar, de sentir e de lidar com aquela situação. Aí que ela vai falando, então, que da mesma forma a crise, muitas vezes, se apresenta em caráter de falta, de luta, de transformação, também propicia novos rumos, olha só, conceituações compatíveis com as épocas e as estruturas éticas, morais e sociais. E a maioria de nós aqui já enfrentou isso quando a gente vê coisas que eu digo assim, a minha avó, ela desencarnou com 81 anos, né? E ela ficava apavorada. Isso já tem o quê? Uns 25 anos, mais ou menos. E ela ficava apavorada com as coisas novas que surgiam, né? Eu dizia que se fosse hoje, meu Deus, ela ia ter um ataque cardíaco cada vez que ela abrisse a televisão. Mas a gente não precisou se adaptar, né? Às mudanças. E ela dizia uma coisa interessante, que ela falou assim, olha, desde que eu era criança, eu ouvia as pessoas dizer, o mundo está perdido, as coisas estão de cabeça para baixo, está tudo muito mais difícil hoje. E ela desencarnou com 81 anos. Então, a vida inteira ela ouviu isso. Ou seja, porque muita coisa vai se modificar e vai se modificar na vida da gente também. Mas se eu for uma pessoa, por exemplo, apegada àquilo que me dá segurança, eu não vou querer mudança, né? Eu vou querer ficar daquele jeito, mesmo que aquele jeito não esteja tão bom assim. É a história do cachorro, né? Que a pessoa estava numa estrada e foi é, encher o tanque, botar o combustível, e aí houve um cachorro latindo, latindo, uivando, chorando. Ele olhou, o cachorro estava deitado. Ele perguntou para o frentista: por que esse cachorro está uivando e latindo tanto? Ele falou assim: porque ele está deitado em cima do prego.
Ué, pergunta, por que ele não levanta, né? E falou assim, porque ele está sentindo dor para ficar ali reclamando, mas ainda não está sentindo dor suficiente para levantar. E quantas vezes a gente se vê numa situação em que aquilo está bem desconfortável, mas por causa de todos esses medos, a gente não consegue mudar o pensamento, mudar a atitude. Então, às vezes, vai precisar chegar uma crise, uma situação bem difícil, em que a gente realmente não suporte mais aquilo para querer fazer a transformação. E isso, ela está dizendo aqui para a gente, no próximo item ela vai falar sobre os sociais, que isso acontece em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Então, mas como é que isso acontece aqui dentro da gente, né? Vamos trazer aqui para nossa vida íntima. Ela começa dizendo para a gente aqui que sobre essas turbulências, ela começa dizendo que em todo o universo é a lei, né? Existe um sentido de cooperação e não de competição. Enquanto as criaturas humanas combatem-se dominadas pelos interesses escusos em que se apoiam. Então, veja só, e não de, perdão, existe um sentido de cooperação e não de competição. Hoje, a nossa vida, por causa desses estímulos, por causa das redes sociais, né? Por causa dessa divulgação que todo mundo é feliz, sem perceber, acaba uma competição. Existem competições até entre casais. Eles casam, mas competem um com o outro de alguma forma. A gente, na realidade, em muitas situações, vai se ver nessa competição. E a competição é sempre uma medição de forças, né? Eu acabo tão querendo mostrar que eu sou melhor que eu nem percebo o melhor do outro. E isso é extremamente desgastante. É aí que ela fala para a gente que fica muito focado nos interesses pessoais. Mas, como ela iniciou dizendo, no universo o sentido é de cooperação. Mas se eu ficar o tempo todo ali competindo, é claro que eu não vou conseguir estar com o outro, porque eu vou querer sempre ser melhor. Eu posso até querer fazer mais para mostrar que eu sou mais, mas não porque eu estou cooperando, porque eu estou numa necessidade muito grande de parecer que eu sou mais. E isso causa uma cadeia de outras reações em mim e no outro, porque eu sempre vou ver o outro como um adversário, né? E ela cita também que a sociedade em um todo, que deveria ser harmônico, mas os preconceitos nascidos do egoísmo e da prepotência dividiram-na em grupos étnicos, sociais, raciais, culturais, comportamentais e religiosos. Isso tudo, volto a dizer, tem a base no egoísmo, porque eu estou sempre pensando em mim. Porque quando a gente, na casa espírita, por exemplo, nós estamos ali com um sentido único de ajudar. Então, até aquela pessoa que vai chegar, que ela mesma se diminui, a gente vai ter um acolhimento, né? Então, vamos dizer assim, a nossa cultura, o senso comum na casa espírita, a casa espírita que não fizer isso está complicado. Nós tivemos uma ocasião, no encontro do Livro dos Espíritos, uma moça que chegou lá e ela falou assim, ela estava sentada do lado de fora, ela não estava participando dos estudos, né? Ela estava sentadinha lá do lado de fora. Aí a companheira foi lá e falou para ela assim, você não vai entrar para o estudo? Ela falou assim, não, eu só vim trazer a minha filha, mas ela já está lá na evangelização. Ela falou assim, mas por que você não vai entrar? Não, não, eu não posso. Ela falou assim, até gaguejando, não, eu não posso entrar, não. Eu estou assim, suja, a senhora entende? Suja, assim, eu não posso entrar, não. Aí a companheira falou, não, mas você pode sim, olha, você senta lá e você fica assistindo e participa, porque esse que é o objetivo, é você, ouvir e trocar, mas a sensação que ela tinha, né, a companheira que contou isso, falou que ela tinha a sensação de estar suja como espírito, pelas escolhas, provavelmente, que ela estava fazendo, né? E aí, ela já estava ali naquele primeiro momento se rejeitando, né? Então, veja, mas como é que o nosso sentimento, o nosso pensamento em relação a uma pessoa assim? É de acolhimento, né? Justamente para mostrar para ela que ela pode se limpar, né?
Assim como a gente toma um banho no corpo físico e limpa e fica cheirosinho, o nosso perispírito também, de acordo com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas vejam como é que esse autopreconceito, assim, essa autocondenação, faz a gente perder oportunidades de mudança, né? Então, mais uma vez, a gente vai enfatizar que às vezes vai ser necessário chegar um momento tão intenso dessas dúvidas, desses conflitos que é caracterizado como a crise, para a gente poder mudar. Por isso nós estamos aqui estudando, para não precisar chegar lá, né? Aí vamos lá, mais adiante, bem mais adiante, ela vai dizer para a gente assim, ó, que somente uma crise de consciência humana e sociológica poderá despertar aqueles que destroem o habitat, facultando-lhes a compreensão da responsabilidade e do respeito pelas imposições naturais do equilíbrio cósmico. Olha, essa é a nossa parte no todo. Assim como nós falamos em relação à nossa própria vida, a gente conseguir identificar as necessidades, a gente conseguir melhorar antes que uma situação fique pior, né? A gente não vê isso na nossa casa, às vezes está tudo tão complexo, tudo tão fora do lugar, que se a gente não fizer nada, vai ter uma hora que chega o caos, né? Só que isso vai gerando, enquanto a pessoa está ali, muitas vezes vai gerando, já que tá, deixa ficar, porque... Então, o que ela está dizendo aqui para a gente, que é preciso que a gente tenha esse momento de reflexão, esse momento de reabilitação, de ação, para quê? Para não chegar no momento de destruir o que está fora e até destruir o que está dentro. Por isso ela fala aqui em consciência humana e sociológica. É preciso que a gente desenvolva isso. E quando ela fala aqui para a gente sobre a responsabilidade e o respeito, aí a gente vai para aquela harmonia anterior, conseguir pensar que eu sou parte desse todo, né? Tudo que a gente faz, a pandemia, por exemplo, ninguém esperava que algo acontecesse desse tipo a nível mundial. Quem imaginou isso, gente? Ninguém imaginou isso. Agora, a gente sabia que a parte que a gente, que era nossa, né, a parte que nos tocava, era importante para todos. Quem conseguiu essa consciência, venceu. Quem não, vai precisar passar por situações ainda um pouquinho mais complicadas para entender que faz parte dessa engrenagem cósmica. Olha aí, a amplitude que ela traz para a gente, cósmica. Ou seja, não é nem só aqui, terráqueos que somos, né? O negócio é muito maior. E graças a Deus, né? Que com os estudos, com o entendimento, a gente está conseguindo até mudar algumas atitudes, pensando cada vez mais no outro, né? Do que em nós mesmos, muitas vezes, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, mas a gente precisa desenvolver essa parte, seja pela compaixão, seja pelo auxílio ao próximo, né? Aí ela diz aqui para a gente também que aí, olha o que acontece para chegar a esse ponto. Ela diz assim, ó, que a inconsistência em torno da vida, o abuso dos recursos naturais, os exageros industriais e a prepotência de algumas nações respondem pelo estado em que se encontra a Terra. Não é o que nós estamos vendo? Ameaçada e sem meios de superar a injunção, caso não sejam tomadas medidas salvadoras urgentes em favor da vida. Tá. E eu? Estou fazendo o que aqui na minha casa em relação a isso tudo? Porque esse abuso, esses exageros, essa prepotência são lá dos que estão dirigindo os países. Mas e a minha vibração, como está? Né? O que eu estou fazendo aqui em casa quando eu ouço uma notícia dessas assim, que algum dirigente cometeu um ato que não foi positivo, o que eu faço? Fico aborrecida e digo, tá vendo? É isso mesmo, o povo fala com razão e tudo mais, é por isso que a coisa está desse jeito, ou eu vibro por esse espírito que está lá na tentativa de acertar? Que isso? Está na tentativa de acertar? Está colocando a guerra aí? Como é que pode? Hum?
Aí, eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu acho tão legal esse exemplo que vale a pena repetir. Um companheiro que uma vez fazendo um estudo, ele disse assim, que quando a gente assiste alguém fazendo um ato bárbaro, assim, uma coisa absurda, 10 milhões de pessoas assistindo uma notícia que foi assim, mundial. Aí, se essas 10 pessoas, ao invés de ficarem aborrecidas, revoltadas e desejando mal, pensassem assim, tem um benfeitor de nossa casa, quando ele chega, Antônio de Aquino, que ele diz assim, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Aí ele disse assim para a gente, imagina se essa pessoa que fez essas coisas todas, né, ruins, absurdas, todos nós vibrássemos por ela assim, que o amor único de Deus inspire esta alma para o bem. Olha o impacto da nossa vibração, nós que já sabemos que o nosso pensamento e sentimento é vibração. Quando chegasse até esse coração, ele iria se sentir constrangido. Ele iria se sentir constrangido, porque a prece tem esse poder, mas a gente muitas vezes, ao invés de rezar, a gente entra na vibração de crítica, de julgamentos e tudo mais. Então, eu estou participando disso tudo de alguma forma. Como que eu estou participando? Aí volta aquela questão trazendo para a gente. Então, a gente já entende que nós estamos vivendo uma crise mundial, nós estamos vivendo um momento de apreensão, de preocupação, né? A situação de eu estava ouvindo aí a situação da China, com o lockdown que eles deram agora, está em uma onda assim para o mundo inteiro, porque economicamente vai influenciar aqui, ali, acolá. Olha só, o negócio como. E nós estamos fazendo o quê? As nossas vibrações também são assim, né? Então, o que a gente pode fazer por isso? É o que os espíritos sempre nos sugerem, que a gente possa, no mínimo, orar e continuar com esse trabalho, porque nós não temos a noção, gente, nós não temos a noção encarnados do que a divulgação espírita é capaz de fazer. Só para a gente pensar um pouquinho, se não fossem os apóstolos, nós conheceríamos o Cristo? Os apóstolos, eles foram levando as lições de Jesus para aqueles ouvidos que tinham ouvidos de ouvir, né? Para aqueles espíritos encarnados que tinham ouvidos de ouvir. Então, quando a gente faz uma divulgação, a casa que trabalha na divulgação doutrinária, ela faz isso, olha só, ela está levando a corações, e sabemos encarnados e desencarnados, as lições do Cristo. Só que agora, à luz do Espírito. E a gente não tem noção encarnado da diferença que isso faz. Não sei também se eu já contei para vocês, porque eu sempre conto esse exemplo. Uma vez apresentamos o encontro do Livro dos Espíritos em Campos, numa casa que, na época, era bem menor do que é hoje, e cabia umas 60 pessoas no salão. Nós, da equipe, éramos umas 15 pessoas, tinha, aí, contando com os evangelizadores, e tinha que aí, no caso, o nosso grupo ele vai com os evangelizadores também, para os evangelizadores da casa poderem participar do encontro, né? Então, e vamos dizer que tinha lá umas 15 crianças, ou seja, no centro não passavam de 100 pessoas encarnadas, contando com as crianças. No final, sempre o doutor Erno, benfeitor espiritual, dava mensagem através da nossa querida Alda. E ele falou para a gente assim, fazendo uma avaliação do estudo. Ele falou assim, olha, espera aí um pouquinho, que tem um espírito que quer falar com vocês. Aí deu passividade para uma mãe que ela veio muito emocionada, né? Ela dizendo que ela era mãe de um espírito que já estava desencarnado, né? O filhinho dela já estava desencarnado, filho, jovem, e ele estava perdido. E o encontro, que era sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, fez ele perceber o que estava se passando com ele, e ele se reencontrou. Aí ela disse assim, e mais de 2.000 famílias foram beneficiadas com este estudo.
nós não passávamos de 100 encarnados, e mais de 2.000 famílias foram beneficiadas. Então, o estudo de agora, por exemplo, nós estamos com 18 participantes na sala, né, salinhas abertas. Quantos estão aqui presentes junto conosco? Quantos são atraídos não só da nossa casa, mas até os benfeitores? Ivone Pereira que fala isso no Devação do Invisível, que às vezes, até quando a gente está fazendo uma leitura de uma mensagem espírita em voz alta, um benfeitor espiritual, só eles devem fazer isso, porque eles sabem o que estão fazendo, né? Às vezes eles atraem o espírito para ouvir aquilo que nós estamos falando, porque eles já estão muito ligados às vibrações nossas aqui, né? Então, veja, olha aqui, não é para a gente chamar não, tá? Senão vai ficar que nem a companheira que dizia que na casa dela estava se sentindo esbarrando com todo mundo, parecia ela sozinha em casa, ela esbarrava com pessoas. Aí o benfeitor perguntou para ela, mas o que você pensa na hora do culto? Ela diz, na hora do culto eu chamo as pessoas, os espíritos que precisam de ajuda, que venham para serem socorridos. Aí eles iam para a casa dela e ficavam lá, né? Então a gente não deve chamar porque a gente não tem estrutura para isso. Mas o exemplo é só para ver o quanto que isso é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, voltando aí, isso vai ajudar ao próximo item que ela fala para a gente, que o materialismo faz. O materialismo vai fazendo, quanto mais materializadas as nossas ideias, mais voltadas para as recompensas, para os prazeres, para as situações aqui, que é o que ela vai começar a dizer ali, ó, nas crises existenciais, ela já começa, então, a falar isso para a gente, ó, e face até os avanços científicos, tecnológicos apressados e das ambições individuais quanto coletivas, na busca insana, ou seja, sem raciocínio, de mais acumular e desfrutar. Olha a necessidade dessa busca do prazer imediato, né? Que a Joana de Anjos fala para a gente que é muito diferente da felicidade. A busca do prazer, o prazer é momentâneo, por isso se torna um vício. Sente aquela sensação agradável naquele momento, e aí acabou aquilo, acabou a sensação, e quer de novo, e quer de novo, e se ilude que aquilo vai ajudar em alguma coisa. Meus irmãos, hoje, um vício que está assim absurdamente gritante, que a gente não tem noção, são jovens se cortando. Eles acreditam que quando eles se cortam, a dor do sentimento diminui. E quando a gente conversa em sã consciência, mas diminui a dor? Não, mas a impressão que dá é que diminui. E não são só jovens, adolescentes agora, até os mais crescidos também estão fazendo isso. Isso se tornou um vício. Outro dia eu conversei com uma jovem que ela falou, Cláudia, eu estou viciada nisso. Olha só, gente, é um prazer psicológico isso, porque não é a dor, olha, ela sente dor. Então, olha o que ela está dizendo aqui para a gente, que é desfrutar aquele momento de prazer. Aí surgiu quase que do golpe da insatisfação pelo que se tem, pelo já conseguido, dando lugar ao vazio existencial. Então, vejam, essa necessidade aí dos prazeres passageiros, que a gente não se dá conta. Quem tem rede social sabe disso. Você entra lá, aí fica olhando a vida das pessoas. Não quero ver a vida das pessoas, mas eu vou ver vídeos interessantes, aí ver vídeos interessantes. Não quero só ver vídeos interessantes. Eu vou começar a pesquisar. Quando a gente vê, já se passaram 3 horas e eu fiquei ali. E naquelas 3 horas, se eu dei utilidade, se eu aprendi alguma coisa, ótimo. Mas se eu usei aquele tempo, não vai voltar. E eu vou me iludir com alguma coisa e não vou buscar aquilo que realmente precisaria para a minha verdadeira satisfação. Então, quanto mais materialista, quanto mais as necessidades dos prazeres imediatos, mais eu vou viver em crise, porque eu nunca vou ficar satisfeita, né? É uma busca incessante por uma recompensa que não chega, porque é passageira, é ilusória, né? Então, ela fala para a gente assim, a necessidade de acumular e desfrutar, ao lado das ânsias desmedidas pelo prazer, fogem para as depressões coletivas
ou para a violência, esperando encontrar nas ações agressivas o gozo que vem perdendo o sentido de gratificação. Então, como se não bastasse só esses prazeres, né? Esse prazer que é o extremo da necessidade, da satisfação, da sensação agradável, né? Aí, para poder se sentir bem, é violento. Por quê? Porque enquanto eu estou sendo violenta, eu pareço forte. Mas se eu estou fazendo força para isso, é sinal que eu não estou me sentindo forte. Se eu precisar destruir o outro, é porque eu não estou me sentindo forte. Eu quero medir forças com o outro. Uma vez um espírito falou assim, só os fracos agridem. Aí na época eu era bem jovem, né? Eu demorei um pouco para conseguir ver isso na prática, e é verdade, gente. Quem está sentindo forte, estudando a doutrina espírita, então, a gente vai entender isso. Quem se sente forte não precisa destruir o outro. Ajuda o outro a se levantar, porque sabe a força que tem. Mas quem é fraco, né, agride ou ajuda os outros a agredirem, né? É a história do macaquinho que tem o rabinho tortinho, ele enrola, senta em cima e aponta para o rabinho dos outros, que enquanto está todo mundo olhando para os outros, não está olhando para o dele, porque ele se sentir menos é muito ruim. O nome disso é orgulho. E sem a gente perceber, a gente vai tentando se esconder dos outros, mas a gente não está se escondendo da gente. Aí, olha lá o que ela fala também, né? Que surgem, então, as crises comportamentais resultantes dos conflitos da emoção. Então, nós estamos vendo uma onda gigantesca, e o Brasil é campeão das ansiedades, né? Por quê? Porque eu me vejo diante de uma situação que me parece uma ameaça. O processo da ansiedade é esse, né? A gente sempre fala. Eu me vejo diante de uma situação que me parece ameaçadora. Aí eu começo a liberar no meu organismo adrenalina e vai fazendo todos aqueles processos de respiração ofegante, aceleração do batimento cardíaco, da pressão, dor de cabeça, tensão muscular, que eu me preparo para o ataque e para a fuga. Né? Então, essas crises comportamentais. Aí, olha que interessante. Aí eu fico, mas não consigo dar conta daquilo, porque aquilo não vai se resolver do meu jeito. Aí eu me sinto incapaz, aí entro em depressão. Aí eu fico lá no mal-estar, porque eu sou. Aí daqui a pouco, quando eu preciso, diante de uma nova situação, me deparo com a minha dificuldade, entro em ansiedade. Só a ansiedade e a depressão já estão formando assim quadros absurdos, né? Então, nós que já temos um pouco desse entendimento, que nós não estamos no controle, que o que a gente pode controlar é o que a gente vai fazer, a situação em si pode parecer ameaçadora, mas a gente já sabe que Deus não põe fardos pesados em ombros fracos. Então, o que me resta? Buscar como lidar com aquilo. Por isso, nós estamos estudando esse autoconhecimento, que eu preciso saber a força que eu tenho. Aí ela fala para a gente que, mesmo em algumas vezes, que a crise seja o portal de acesso às novas realizações, a revisão dos valores que já se encontram superados e permanecem em vigência, dificultando o acesso ao crescimento e à realização na conjuntura conflitiva, torna-se tormento pessoal. Então, para a gente não chegar a esse tormento, a gente precisa hoje já iniciar o processo de análise. Eu preciso prestar atenção como eu reajo diante das situações. Se eu não me der conta como eu estou reagindo, eu não vou saber quem eu sou. Então, aquele exemplo simples, vocês conhecem o exemplo da menina e a maçã? E as duas maçãs? Vocês conhecem esse exemplo? Já devem ter ouvido, mas façam cara de surpresa, quem não ouviu, tá? Eu vou contar, mas façam cara de surpresa. A menina com duas maçãs na mão. Aí a mãe chega, nossa, que maçãs lindas! Devem estar tão gostosas. Aí a menina vai, morde uma e morde a outra. Pensem aí, por que a menina fez isso? Egoísta, essa menina não quer dar uma maçã para a mãe, né? Que absurdo. Aí alguns já devem saber, né? Toma, mãe, essa aqui é a mais gostosa, a mais docinha.
Aí, ó, como é que a gente se conhece, né? O que eu pensei dessa menina? Eu pensei que ela estava provando para dar para a mãe dela, eu pensei que ela era egoísta, né? Que maldade! Vai comer na frente da mãe, deixando a mãe aguarda, né? Isso. Assim que a gente vai se conhecendo. Se a gente não fizer esse balanço, né? O Joana de Anjos o tempo todo convida a gente a isso, né? A fazer essa autoanálise. Só que aí, olha só, que durante a vigência, durante essa situação, porque a situação está ali em turbulência mental, com dificuldade de raciocínio e discernimento, aí os desequilíbrios são muitos. Ok, às vezes a gente até vai precisar de ajuda, mas até antes de buscar ajuda, a gente precisa iniciar esse processo. Porque olha o que ela diz aqui, ó, que a insatisfação disso perturba o humor e a alegria de viver. E às vezes vai ceder lugar ao tédio e à indiferença. E aí a gente vê lá no livro dos Espíritos, quando os Espíritos perguntar, quando Kardec perguntou quais são as bases, né, do suicídio, por exemplo, e eles responderam o desgosto da vida, né? Perdão. A pergunta foi as bases do desgosto da vida, e eles falaram ociosidade, saciedade e falta de fé. Então, a gente precisa prestar atenção se a nossa vida está assim. Eu já tenho fé? Eu estou ociosa? Eu já tenho tudo e não quero mais nada? Não busco mais nada? Eu não estou falando isso só a nível material, não, tá? A nível moral também. Aí a gente vai ver se a gente vai começar a desenvolver o desgosto da vida ou não, né? E aí ela fala uma coisa também, ó, que o ser humano, naturalmente, todos nós, né, temos preferências, né? A gente seleciona o que nos compraz, elege aquilo que realmente nos convém, dentro dos parâmetros do interesse. Aí, sendo assim, quando nos defrontamos com repetido ou com desafiador, ou seja, aquilo ou que a gente não gosta, não quer, ou parece uma coisa muito difícil, não estando em equilíbrio emocional, nós deslizamos para as fugas psicológicas e vamos transferindo os conflitos de direção, disfarçando-os sob outras manifestações. No fundo, permanecem as raízes da insatisfação, da contrariedade, que reflorescerão murchas e desfiguradas em outras apresentações conflitivas. Aí volta aquela questão: se eu estou contrariada, se eu estou aborrecida. Hoje, o nosso corpo físico ele reage muito nisso, né? Hoje, eu e meu esposo estamos fazendo pilates. Aí a gente estava conversando com uma pessoa lá no pilates que ela estava com dor de garganta, com estado assim, é, é, de resfriado. Aí nós falamos para ela, olha, você sabia que quando a gente está assim com a garganta inflamada, geralmente aconteceu uma coisa antes assim que a gente ficou contrariado e a gente ficou assim naquela luta mental, naquele embate mental e tudo mais. Você lembra quando começou? Ela falou, foi no feriado agora, mas não discuti com ninguém, não briguei com ninguém, tal, tal, tal. Aí conversa vai, conversa vem, daqui a pouco ela disse que o marido dela, militar, ia ser transferido. E ela não queria sair daqui do Rio. Aí, ela falando isso, ela mesma falou assim, agora eu estou entendendo o que vocês falaram, porque eu não me aborreci literalmente, mas eu fiquei muito frustrada quando ele me deu essa notícia, tanto que quando ele me falou, nós vamos mudar, eu disse para ele, vamos. Então, olha só, como é que o corpo físico, eu disse que o marido até perguntou, você não ficou feliz? Ela falou, não é que eu não fiquei feliz. Claro que ela não ficou feliz, mas ela não podia dizer aquilo, né? Eu falei, você teve muita vontade de gritar. Não, eu não quero ir. Ela falou, no fundo eu queria mesmo. Só que ela guardou aquilo para ela e aí viu, imprimiu no corpo, né? Uma insatisfação e tal. E aí foi bom que a gente conversou com ela, falou da experiência e tudo. Ela falou, foi tão bom conversar, eu vou sim conversar com ele melhor, vou explicar a situação. Vocês percebem? Porque se ela ficasse com aquilo guardadinho, ela só ia ficar resfriada, ia ficar sem tentar descobrir o que aconteceu dentro dela para aquilo se manifestar daquela forma no corpo físico, né? Aí, olha que interessante que a Joana diz para a gente também, que os temperamentos tímidos refugiam-se no medo e procuram soluções que não existem.
evitando novos contatos, acontecimentos desgastantes, realizações geradoras de preocupação. Então, são aquelas pessoas que acabam ficando temerosas de tudo, e aí, ao invés de se lançar para resolver o problema, para buscar uma solução, se fecham, né? Que ela está chamando aqui de tímidos. E os mais audazes, necessitando de viver mais pelo hábito do que pela satisfação decorrente da existência, bloqueiam esses medos e conflitos. Só que, uma vez um professor falou assim, quando se quer negar alguma coisa, bloquear alguma coisa, é como se fosse assim, ó, a gente entra num cinema e aí daqui a pouco começa uma pessoa a entrar lá gritando, fazendo algazarra e tudo mais. Aí os seguranças vão lá e pegam aquela pessoa e botam lá do lado de fora da porta, né? Só que essa pessoa lá fora continua brigando, gritando, fazendo aquela bagunça lá fora. Eu estou ali dentro. Eu vou conseguir assistir o filme tranquilo? Não vou, né? Então, quando a gente nega alguma coisa, algum sentimento, alguma questão que está inacabada, que está mal resolvida dentro da gente, ela continua gritando dentro da gente, né? Mas é o que ela fala aqui, né? Que aí eles vão navegando nesse mar encampelado, na fragilidade da embarcação da autoconfiança, vão se colocando muito autoconfiantes, né? E da autoindiferença, também não vão prestando atenção nem em si mesmos, e aí vão deixando de lado e vão sofrendo mais, né? Uns e outros surpreendidos, no entanto, pelo impositivo do progresso, obrigados à convivência social, aí eles vão ter que rever, né? Cada um de nós que já agiu num momento como esse, teve que lidar com uma situação, né? O relógio está passando muito rápido. Aí ela diz mais lá no finalzinho assim, ó, que cada passo emocional e mental ele deve ser dado com precisão. Ou seja, então, a gente conseguindo identificar dentro da gente, né, e buscar de verdade, usar a razão para controlar a nossa emoção, que a emoção não pensa, né? Por isso ela é emoção. Então, muitas vezes a gente vai agir por causa daquela sensação que a gente está sentindo. Emoção é sensação. Ai, estou desconfortável, quero resolver logo, bluft. Aí toma uma decisão, não pensou. Né? Eu quero evitar ficar com essa angústia, não pensou. Aí vem a consequência ruim. Então, eu preciso usar a razão. Peraí, eu tenho que resolver, mas como que eu posso resolver? Porque senão eu vou ficar nesse embate aí depois da consciência, né? Aí ela diz assim, cada passo emocional e mental deve ser dado com precisão e reflexão, superando uma fase, a fim de conquistar a outra, solucionando um problema para logo enfrentar o seguinte. Por quê, gente? É uma notícia triste, mas é verdadeira. A gente vai enfrentar problemas sempre, né? O que são os problemas? São aquelas circunstâncias que a gente ainda não sabe como lidar. Tanto que depois que a gente lida algumas vezes com um determinado problema, aquilo ali já se torna algo resolvível, né? Então, não é mais problema. Agora é uma situação em que eu vou lidar, já sei lidar com aquilo. Mas, num primeiro momento, a gente precisa aprender. Aí ela fala para a gente, fluindo o prazer de realizar o que é importante, agradável ou não, indispensável, porém, para a conquista da nossa saúde real. Então, tem horas que a gente também vai ter que tomar algumas decisões complicadas para a gente, no sentido de que não vai ser agradável, mas a gente vai ter que tomar, porque quanto mais a gente deixar para depois, mais a casa ficou desorganizada, mais a vida fica desorganizada, mais a minha mente fica desorganizada, mais tudo fica desorganizado. Então, o autoconhecimento, de novo, Alan, prestar atenção. E uma dica boa é a gente começar a identificar como a gente está pensando diante daquela situação, hein, gente? Porque, às vezes, eu penso muito naquela situação. Aí, vamos supor, uma pessoa desencarnou. Ai, eu estou sofrendo por causa dela. Tá, mas como é que você está pensando? Quais são os pensamentos? É porque eu fico pensando que eu podia ter feito mais por ela, estou me culpando porque eu não fiz. Ou então, não, sabe o que é? É porque um dia eu já desejei que ela fosse, será que ela foi por minha causa? Na outra. É porque eu queria tanto falar para ela algumas coisas, para ela ficar bem agora. Ou é porque sem ela eu não vou conseguir viver, porque ela fazia tudo para mim, como vai ser agora? Enfim, vocês percebem? Cada uma das situações
a maneira como a pessoa está pensando é uma maneira de sofrer diferente, é um problema diferente a resolver. Então, a gente precisa pensar como que a gente está pensando. E só a gente pode prestar atenção nisso, né? Não sei se eu também já contei para vocês, eu já passei por uma situação que eu sofria por uma circunstância lá, que uma decisão que eu tinha tomado. Aí, a decisão parecia que não tinha dado como eu imaginava que ia dar, né? Então, parecia que estava dando errado. Depois, com o passar do tempo, eu vi que foi a melhor decisão. Mas, na época, eu sofri muito por causa disso. Só que eu fui fazer um estudo, isso já tem uns 20 anos, gente. Eu fui fazer estudo numa casa na Tijuca, eu morava em Quintino. E aí, o estádio ali, né, tinha sido inaugurado, e aí na palestra eu falei alguma coisa sobre vaidade, que com certeza foi intuição, inspiração dos espíritos, né? Quando eu entrei no carro, tudo que eu falei veio na minha cabeça, e eu comecei a me dar conta que o meu sofrimento não era só pela consequência. Os meus diálogos mentais estavam sempre em torno de eu explicando para alguém, se fulano viesse falar comigo, eu ia explicar isso assim, assim, assim. Aí mesmo se o fulano falasse assim, 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 e eu ficava naquele duelo mental, gente. Mas, na verdade, eu estava sofrendo de vaidade, porque eu queria o tempo todo nos meus diálogos justificar porque eu agia assim ou assado. Então, aquilo ali foi um momento de crise, mas que graças aos bons espíritos que me intuíram para falar, por isso quando a gente faz o estudo, a gente é a primeira pessoa a ouvir o estudo, se a gente prestar atenção, né? Eu já teve situação de eu terminar o estudo e anotar o que eu falei. Esse foi um que... por que eu falei do Engenhão, né? Porque da Tijuca até o Encantado eu levei 1h40. Encantado Quintino, né? Quintino. 1h40. 1h40 eu vim pensando e refletindo. Foi uma terapia intensa, assim. Então, vocês percebem? A gente pode e deve fazer isso. Aí ela fala aqui para a gente, olha só. Surgindo a crise existencial, é imperioso que se sejam examinados os fatores indicativos e aqueles responsáveis pela sua origem. Então, a gente busca a causa. E aí, se eu consigo identificar quando começou a causa, o que foi me levando a chegar àquele ponto, por que eu desenvolvi aquela ansiedade, por que eu desenvolvi aquela depressão, por que eu fiquei com pânico naquela situação, o que aconteceu comigo, por que eu fico aflita diante de certas circunstâncias. Aí eu vou tentar, então, identificar. Aí ela fala, ó, de modo a descobrir se a solução no próprio acontecimento, mediante o desejo de resolver-se o impasse, antes de permitir o agravamento que sempre dá lugar à instalação de um conflito angustiante. Então, se a gente fizer esse movimento quando eu me dou conta de que, nossa, cada vez que eu paro para prestar atenção, minha cabeça está um turbilhão, né? E aí a gente às vezes não entende quando a pessoa fala assim, se eu pudesse, eu queria arrancar a minha cabeça, né? Eu não entendia isso até passar por esse problema que eu falei para vocês, porque aquilo ficava tão presente, tão presente, tão presente o tempo todo na minha mente, que a vontade que eu tinha é parar de pensar, porque eu só pensava naquilo. E aí eu vi, então, quanto que eu estava me torturando que não ia resolver. No final das contas, ninguém chegou para tomar satisfação. Se alguém pensou alguma coisa, eu tive que aprender a lidar com isso, né? Se a pessoa quiser, vai pensar o que quiser. Eu preciso saber. Aí que eu vi nessa hora o que eu estava insegura do que eu tinha feito. Aí eu fiz uma análise para, numa próxima situação, não agir, como eu falei ainda há pouco, né? Que a gente chama de impulso, né? Que na realidade é uma escolha repentina. Mas hoje eu penso mais antes de tomar uma decisão que vai ser um pouco radical. Para quê? Para não chegar ao ponto de ficar tão insegura e depender emocionalmente da avaliação do outro. Então, todas as nossas situações, elas são aprendizado. Mas se a gente encarar aquilo como uma situação muito ruim, ou deixar para lá, ou a gente se joga no abismo, né? Ou a gente abismo, inclusive, moral, porque tem pessoas que chegam nessa situação e aí chutam o balde e saem fazendo o que quiserem, né?
Então, o nosso tempo já acabou. Que Jesus nos abençoe, que tenha servido para a gente fazer essa análise e aproveitar os próximos, porque o tema corrente é esse, vai dar continuidade a essa reflexão de uma outra forma, mas aproveitem bastante o estudo, gente. Que Jesus nos abençoe. Bem, só interromper aqui a gravação.